E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hein? Prova amanhã. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma revisão aqui do TRF3, Língua Portuguesa, os três assuntos que vocês estão vendo aí na tela. Português, redação oficial, redação dissertativa. Infelizmente, eu não pude estar presente aqui ao vivo com vocês nessa revisão de véspera, como sempre nós fazemos, porque eu tenho um compromisso. Já tinha um compromisso agendado, não pude desfazer esse compromisso, mas eu vou gravar o vídeo aqui e vou trazer para vocês questões e provas da Fundação Carlos Chagas, banca examinadora que vai realizar esse concurso de língua portuguesa, redação oficial. Depois, no final, a gente vai dar umas dicas aí para você desenvolver a sua redação dissertativa, tá? Sempre acompanhando o edital, os principais assuntos de língua portuguesa, não só língua portuguesa, mas também de redação oficial, aqueles assuntos mais questionados, tudo questão de prova anterior, provas 2024, provas recentes, para a gente analisar aí como é que a banca vai questionar para você na sua prova amanhã, tá bom? Vamos lá, acompanhando aqui, então, começando a nossa revisão de véspera de língua portuguesa, sempre trazendo o edital, aqui o edital na forma esquematizada, conforme nós já tratamos aqui nas nossas lives, até no nosso vídeo inicial, quando eu fiz a análise do edital, né? Então, vamos começar aqui com língua portuguesa, trazendo esses assuntos para vocês. Concurso do analista judiciário TST. A banca examinadora Fundação Carlos Chagas pergunta o seguinte: expressa a noção de finalidade o segmento sublinhado em. Tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui. Esse material já foi disponibilizado aí para vocês, né, para vocês fazerem uma análise antes dessa nossa revisão de véspera, mas de qualquer maneira eu vou tratar cada questão aqui, trazendo assunto por assunto. Esse assunto, por exemplo, nessa questão, essa questão 1, expressa a noção de finalidade. Então ele está fazendo uma questão sobre sentido, mas tem a ver com a gramática. Isso faz parte lá da análise das orações, né, da análise das orações subordinadas, as orações coordenadas. A gente vai encontrar conjunções aí, pronome relativo, etc. Então, aí na questão a gente vai fazer o seguinte, uma a uma eu vou resolvendo junto com vocês aqui, tá bom? Então, alternativa por alternativa. Então, repare o seguinte, a banca é bem direcionada. Eles fazem o seguinte, eles sublinham a expressão destacada e a gente vai analisar para cá, né? Então, vejam que ele pede finalidade, ok? Então, finalidade, noção de finalidade, nós vamos trocar aqui, ó. Só que nós vamos olhar que tem um que nessa letra A, em que toda a atenção é voltada para a imagem. Vamos fazer a leitura da frase toda, ó. Vivemos na sociedade do espetáculo, em que toda a atenção é voltada para a imagem. Vejam se essa expressão destacada, esse termo destacado, esse segmento destacado, que é uma oração, né, apresenta um verbo aqui e apresenta também aqui um pronome relativo. Se ele já apresenta um pronome relativo, ele já não pode ser uma questão de finalidade. O pronome relativo ou ele é explicativo ou ele é restritivo. Então você já pode eliminar a letra A aqui, ó, já vamos jogar fora a letra A. A letra B, é comum ver pessoas que, você pode trocar esse que por as quais, né, que se refere a pessoas, já sabe que esse que é um pronome relativo, já sabemos que o pronome relativo não tem noção de finalidade, é só explicação e restrição, então nós já podemos eliminar a letra B também, né? Então não tem finalidade, joga fora a letra B. Mais uma palavrinha aqui apresentada aqui, então vamos ver a frase toda. É o que diz a máxima, conhece a ti mesmo, que funda a filosofia de Sócrates. Aqui você pode trocar a qual também, ó, né, que é a máxima, se refere à máxima. Outro pronome relativo, igual às anteriores, já vai jogando fora aqui, ó. E aí nós temos uma letra D que não apresenta nem conjunção nem pronome relativo, mas apresenta um verbo aqui, que é o verbo desenvolver, que foi conjugado no particípio aqui, então é uma reduzida. Também não tem noção de finalidade, então você já pode jogar fora qual que sobra. Alternativa E. Agora, para resolver a questão de uma forma mais rápida, tá? Aqui eu estou fazendo passo a passo, mas você pode resolver da seguinte forma. Nós vamos ter aqui na letra E ou letra S, se você preferir, mas preciso investigar a si mesmo para perceber. Vejam, a gente tem uma preposição para somada a um verbo no infinitivo. Quando você tem a preposição para somada a um verbo terminado em R, que é o infinitivo, isso sempre vai ter noção de finalidade. Tá? Então, aqui você já pode fazer, não só por eliminação, mas fazer direto. Resposta da questão aqui, ó. Agora eu vou trazer aqui para vocês, ó. Essa preposição para, você pode fazer assim, ó. Ela pode ser substituída por a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de.
E isso vai introduzir uma oração subordinada adverbial final ou de finalidade. Ela é reduzida de infinitivo porque ela apresenta aí um verbo no infinitivo, por isso tem esse nome completo, tá? Então isso aí, esse assunto, pessoal, ele está nessa situação aqui do edital, quer ver? Eu vou voltar, ó. Então, esse assunto faz parte, aqui, ó, nós temos, ó, pronomes, por exemplo, né, conectores, conectivos, coordenação e subordinação. Esse assunto dessa questão tem a ver com subordinação. Já que é uma oração subordinada considerada adverbial final, então faz parte de um assunto chamado coordenação e subordinação. Orações, tá? Vamos ver as opções erradas? Conforme havia comentado com vocês. Essa letra A nós temos o seguinte, essa palavra aqui, ela vem precedida dessa preposição em. E você pode pegar essa palavra aqui e trocar por a qual. E aí quando você soma a preposição em ao artigo a, vira na. Então você pode trocar por na qual. Vivemos na sociedade do espetáculo, na qual toda a atenção é voltada para a imagem. Isso é um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Né? E esse pronome relativo ele é precedido de uma vírgula, então essa oração ela é chamada de explicativa. Então já aproveitamos aqui, estudamos, nessa revisão já vemos aqui toda aquela parte de oração subordinada e também o sentido dela. Na letra B, olha o que acontece na letra B. A gente tem a mesma situação. Você tem o pronome relativo, você substitui por as quais, vai ter uma oração subordinada adjetiva, só que nesse caso não está precedida de pontuação. Então a oração é chamada de restritiva, né, ou restrição. Na letra C, a gente tem uma palavra aqui que também está funcionando como pronome relativo. E nesse caso tem uma vírgula antes, portanto é uma explicação, uma oração subordinada adverbial. Aliás, uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? E por fim, na letra D, nós não temos um pronome relativo nem conjunção, mas é uma oração adjetiva restritiva reduzida de particípio, né? Como eu disse aqui, tem um verbo no particípio, né? Então, o fragmento aí, ele tem caráter restritivo, porque não tem uma vírgula antes. Fechou? Então, questão sobre oração subordinada. Vamos lá para 2, hein? Forma verbal. Que tipo de questão é essa? Qual o assunto, né, desse concurso do analista judiciário lá da 11ª região, TRT? A forma verbal em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado no seguinte trecho. Quando a Fundação Carlos Chagas, ela gosta muito desse tipo de questão. Esse tipo de questão que aparece a palavra flexão aqui, ó. Como ele está falando em forma verbal, ele está falando numa flexão de verbo. Então, a questão versa sobre concordância, ok? Então, e a concordância verbal, né? Eles gostam muito desse tipo de questão, a forma verbal, flexão, concordância verbal. Legal. O que você vai fazer aqui? Na concordância verbal, você vai até o verbo, tá? E nós vamos fazer a seguinte pergunta para ele. Vamos questionar para esse verbo quem é o seu sujeito. Porque o que acontece aqui, ó, o verbo ele vai identificar o núcleo do seu sujeito e vai concordar com ele. Então, nós temos que fazer essa pergunta aqui. Tá? Então, vamos lá na letra A. Assisto a seriados americanos de televisão. Bom, quem que assiste? Não sou eu. O verbo não está aqui conjugado na primeira pessoa. Então, o eu é o sujeito que está implícito, escondido no verbo. Portanto, ele não pode concordar com seriados. Até porque o verbo assistir, vamos aproveitar aqui e mencionar sobre regência. O verbo assistir foi empregado no sentido de ver. Sentido de ver, ele exige preposição a. Essa preposição está aqui, portanto, este termo que está destacado se chama objeto indireto. E o verbo não concorda com o objeto, ele concorda com o núcleo do sujeito. Então, já podemos eliminar a letra A, fechou? Letra A, o verbo não está flexionado, ou seja, ele não está concordando com o termo destacado, porque o termo destacado é objeto indireto. Joga fora aqui. Guardem o que lhes digo. Ó, guardem alguma coisa. Aqui, guardem vocês, terceira pessoa, ele está se referindo a vocês aqui. Então, o sujeito desse verbo é o vocês. O vocês aqui é o sujeito do verbo. Então, o termo destacado não pode ser o sujeito. O termo destacado é o complemento. Se guarda, guarda algo, objeto direto. Já vamos eliminar a letra B também. Tacam-me fogo. Ó, alguém taca-me fogo. Não é o fogo que conjuga o verbo tacar, né? Na verdade, eles ou elas, terceira pessoa. Então,
Fogo aqui é alguma coisa que complementa o sentido do verbo e não é o sujeito. Portanto, o verbo não concorda com o seu complemento. Né? Vamos jogar fora aqui também. Ó. Retalham-me a serra e o machado. Se eu perguntar para o verbo o que é que retalham-me, ele vai responder a serra e o machado. E aqui você vai ver o seguinte, ó, a serra e o machado é o sujeito da oração. E esse sujeito ele tem dois núcleos, a serra e o machado, e esse verbo está concordando com ambos os núcleos. Aliás, aproveitando aí uma regrinha de concordância, quando o verbo estiver anteposto ao seu sujeito, e esse sujeito for composto, né, composto porque ele tem mais de um núcleo, né, ó, serra e machado. O verbo ele pode concordar com um núcleo mais próximo, poderia ser retalha-me, né, a serra e o machado, mas ele concorda com os dois núcleos também. Então, provavelmente, achamos a resposta da questão. Vamos deixar stand-by aqui. Desempenho função. Se eu perguntar para esse verbo quem que desempenha a função, ele vai responder que é o eu. Ok? Se ele responde o eu, função vital é alguma coisa que completa o sentido dele. Desempenho algo. Portanto, objeto direto. Então, a forma verbal, aí em negrito, ela está flexionada, ou seja, ela está concordando com o termo sublinhado só na letra T de dado. Fechou? Vamos apagar aqui para poder ir para a resposta da questão? Olha lá. É isso mesmo que acontece aqui. Ó. É o sujeito do verbo. Né? Quem é que me retalha? Ele responde a serra e o machado. Tá? E esse sujeito é composto do verbo retalhar, né? Que se flexiona no plural para concordar com ambos os núcleos, conforme eu disse aqui, serra e machado. Só que ele está pós-posto ao verbo. Forma verbal me, ela exerce a função de objeto direto, né? Retalhar algo ou alguém, ou seja, retalham-me. É a serra e o machado que estão me retalhando. Então, elas retalham me, esse me corresponde ao objeto direto. E a serra e o machado é o sujeito composto. Então, o verbo está concordando, flexionado aí. Questão de concordância, tá? Vamos ver as opções erradas. Aqui não é o sujeito do verbo. Quem assiste a seriados americanos é o eu. Então, o verbo concorda com o sujeito implícito eu. O segmento destacado é o objeto indireto do verbo, né? Assistir a alguma coisa, verbo transitivo indireto. Aqui também não é o sujeito do verbo, nós já vimos. Forma verbal guardem está na terceira pessoa do plural, ela está no imperativo afirmativo, que é uma ordem, né? E tem o sujeito oculto, você, está escondidinho aí no verbo. O segmento destacado é o objeto direto do verbo, que é guardar alguma coisa. Tá? Na letra C, então, também não é o sujeito, nós já vimos, o verbo tacar está na terceira pessoa do plural. Para indeterminar, a gente não sabe quem é que está tacando fogo em mim, e alguém taca fogo, mas não sabemos quem é. Assim, essa oração tem sujeito, chamado sujeito indeterminado. Não sabemos quem é o sujeito, é eles ou elas. O termo fogo é o objeto direto do verbo tacar, tacar alguma coisa. Por fim, desempenho uma função também não é uma função vital, não é o sujeito do verbo. Quem é que desempenha a função? A resposta é o eu. Então, o eu é o sujeito da oração e o verbo concorda com ele. O sujeito está implícito aí no verbo. O segmento destacado, conforme nós vimos, objeto direto do verbo desempenhar. Fechou? Vamos lá para a próxima. Rapidinho, próxima. Frase continuará correta com a substituição do elemento sublinhado pelo indicado entre parênteses no seguinte caso. Bom, aqui, gente, é o seguinte, ó. Nós temos a característica, uma característica da banca examinadora da Fundação Carlos, da Fundação Carlos Chagas, é esse tipo de questão, pedir para você substituir termo destacado nas orações. Então, é uma questão bem simples, bem objetiva, você vai olhar o termo que está destacado e vai olhar aquilo que está entre parênteses e encaixar. Então, você tira aquilo que está destacado, né, sublinhado, coloca aquilo que está entre parênteses e verifica, ele está perguntando se a substituição fica correta. Continuará correta, então a questão já está correta, a alternativa já está correta, né? A frase já está correta. Ela precisa continuar correta quando você substituir o que está destacado aí por a expressão que está entre parênteses, conforme você está fazendo aí, tá? Então, nós vamos ver que tipo de questão é essa, qual é o assunto dessa questão. Vamos abrir a telinha aqui, ó, para a gente ver sobre qual assunto versa, o assunto que está no edital. Isso é uma questão, gente, que versa sobre regência e também tem a ver com crase. Está vendo o aquilo com acento de crase? Vamos ler a frase aí, ó.
são tentativas pré-científicas de dar sentido àquilo. Se dar sentido, dá sentido a alguma coisa. Esse aquilo recebe o acento de crase porque é o seguinte, né? Apesar de ser um pronome invariável, né, o aquilo, ele é iniciado por artigo a. Então, o verbo dar, ele exigiu a preposição a, dar alguma coisa a. Essa preposição é somada a este artigo, né? Por isso que tem essa crase aqui. Tá? Então, a frase está correta. Agora, significar naquilo, troca o dar sentido àquilo por significar naquilo. Você vai ver que o verbo significar significa algo, e não em algo. O que essa preposição em está fazendo aqui? Então, essa preposição tem que ser retirada. Né? Retira a preposição, fica só com aquilo, significar aquilo. Já vamos eliminar a letra A. Letra B, revelar os mecanismos, expor dos mecanismos. Veja a frase, ó. Ambas tentam de alguma forma, revelar os mecanismos. Ambas tentam, de alguma forma, expor dos mecanismos. O verbo expor, quem expõe algo, né, ou alguma coisa. Essa preposição de também está errada. Então, trocou revelar os por expor dos. Temos um erro aqui, né? Muitos religiosos buscam explicar o desconhecido. Muitos religiosos buscam ler acesso do desconhecido. Mas o termo acesso não exige preposição de, né? Acesso, quem acessa a alguma coisa. O acessar, o ler acesso aqui, que é o verbo. O verbo começa aqui, ó, né? E aqui é o nome, né? O substantivo. Então, ler acesso a alguma coisa. Aqui não tem esse de, tem que ter uma preposição a. Vamos eliminar. Letra D de dado, muito da atenção entre ciência e religião vem da suposição. Faz a troca. Ó. Muito da atenção entre ciência e religião origina pela suposição. Mas aquilo que origina de alguma coisa, né? E não por. Então, essa preposição por tem que sair fora aqui. Então, por eliminação, dá para a gente fazer a questão. Vamos ver a letra E, a última aí. Ó. Mitos religiosos permitem que os que neles creem transcendam sua situação histórica. Ó. Mitos religiosos permitem que os que lhes dão crédito, ó, crer, né, crer e dar crédito, e aí a gente tem esse pronome lhes aí. Essa última opção tem que ser a correta, até por eliminação, mas vamos ver por que ela é realmente a correta aqui, ó, conforme aparece aqui. Ó. Esse verbo ele é transitivo indireto, crer em, né, então ele rege a preposição em, crer em alguma coisa. E o verbo dar, que aparece aí entre parênteses, né? Ele é bitransitivo, ele tem dois objetos, dar algo a alguém. Então, esse alguém está representado no lhes. Né? Então, a forma pronominal lhes, ela foi corretamente empregada na função de objeto indireto, equivalendo a eles. Então, lhes, esse no lugar do lhes seria dão crédito a eles. Então, mitos religiosos permitem que os que dão crédito a eles transcendam sua situação histórica. Fechou? Então a frase vai ficar a seguinte, ó, vai ficar dessa forma. Ó, lhes dão crédito. Ou você pode trocar também por a eles, no lugar do lhes, que exerce a função de objeto indireto do verbo dar. Tá? Agora, deixa eu chamar a sua atenção aqui, aproveitando, já que nós estamos falando aqui do pronome átono, sobre o uso dos pronomes átonos. A gente aproveita aqui uma questão para falar de um outro assunto. Os pronomes átonos, oblíquos átonos, ou a, os e as, e as suas variações, né, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, eles exercem a função de objeto direto. Pode guardar isso aí. Tá? Então, a função sintática deles é de objeto direto. Eles ficam no lugar de um objeto direto. Já o pronome li ou lhes, eles exercem a função de objeto indireto. Eles ficam no lugar de um objeto indireto, ou seja, de um verbo que exigiu um complemento por preposição. E os outros pronomes que sobraram, os oblíquos, me, te, se, vos e nos, eles podem exercer a função de objeto direto ou objeto indireto. Isso vai depender do verbo que estiver junto com eles aí. Então, uma atençãozinha aí só para a gente mencionar algo relacionado ao uso dos pronomes. Agora vamos ver as questões incorretas. Ó, vamos consertar. Já até consertei com vocês aqui, né? Mas vamos consertar aqui, de fato, aqui na nossa tela. Então, no lugar do naquilo, você vai colocar aquilo, ó, significar aquilo. No lugar do expor dos, vamos colocar expor os mecanismos, né? No lugar do explicar, do ler acesso ao desconhecido, né? E na última, vem da e não origina pela, e sim origina da, né? O mito da tensão entre, muito da tensão entre ciência e religião, origina da suposição. Questão envolvendo regência, então, aqui. Está lá no edital de vocês também, tá?
Vamos lá, o analista judiciário ainda, 11ª região aí, ó. Enquanto não se inventa outra coisa ao transpor o trecho acima para a voz passiva. Voz passiva, gente, vozes verbais. Fundação Carlos Chagas adora fazer esse tipo de questionamento, hein? Então, quase certeza, a gente não tem certeza de nada, né? Porque se tratando de banco examinador e examinador, sempre pode aparecer uma surpresa. Mas se aparece no edital vozes verbais e a banca é Fundação Carlos Chagas, é quase certeza que eles vão fazer um questionamento sobre vozes verbais. Então eu vou trazer essa questão para a gente treinar isso aqui. Repare que na frase guia que a banca dá para vocês, ó, a frase guia é essa frase aí, ó, enquanto não se inventa outra coisa. Ele coloca uma palavra se junto de um verbo, esse é um pronome oblíquo átono, está anteposto ao verbo aqui, formando o que nós chamamos de próclise, né, essa colocação pronominal, justamente porque tem uma palavra atrativa que é o não, né? Só que sintaticamente, essa palavra ser destacada aqui, morfologicamente, é um pronome oblíquo átono, né? Mas, sintaticamente, ela tem uma função, né? Essa função sintática é de ser uma partícula passivadora. E essa partícula passivadora, o que ela vai fazer? Ela vai transformar a expressão que está depois do verbo em sujeito, ó, sujeito paciente, lembra disso? Então, outra coisa que não se inventa, né? Então, não se inventa outra coisa, enquanto não se inventa outra coisa, quem inventa alguma coisa, essa palavra ser transforma outra coisa em sujeito paciente. Então, se nós temos um sujeito paciente com a palavra ser, a gente tem a voz passiva sintética. Voz passiva sintética formado por um verbo transitivo direto, pela partícula passivadora e pelo sujeito paciente. Então, voz passiva sintética, ele quer que nós coloquemos essa voz passiva sintética em voz passiva analítica. A voz passiva analítica precisa ter locução verbal. Então, se ela precisa ter locução verbal, o que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos pegar aquilo que está sozinho, o verbo sozinho, único, né, está isolado, vamos jogar fora, porque não pode ser a letra A, ó, não pode ser a letra D. Onde tem locução verbal? Na letra B, ó, é inventada, letra C era inventada, letra E seria inventada. Então, sobraram duas alternativas. Já de cara, jogamos fora duas opções aqui. Né? Agora, o que você vai ver? Nós temos o verbo auxiliar, que é o verbo ser. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Agora, vejam só a conjugação do verbo na frase original. Ele está no presente. Ok? Então, nós vamos ter que olhar o verbo auxiliar, que é o ser aqui, e verificar onde ele está no presente. Só na letra B, né? Na letra C ele está no pretérito, na letra E ele está no futuro do pretérito. Então, nós já podemos eliminar essas outras duas opções, sobrando apenas a letra B de bola. Fechou? Viu como é rapidinho para responder uma questão? Ali. Enquanto não se inventa outra coisa, enquanto outra coisa não é inventada. Tá? Vamos ver as opções erradas. Ó, por que a A está errada? Bom, primeiro, porque aqui não tem locução verbal. Tá? E ela está na voz ativa. Então, além disso, essa opção não preserva também o tempo original, né, do verbo na frase guia, que é futuro do pretérito do modo indicativo. Portanto, a frase guia não apresenta. Na verdade, esse verbo inventariam está no futuro do pretérito do modo indicativo. A frase guia está com o verbo no presente. Então, só aí também já dá para eliminar. Mas, e se tratando de vozes verbais, volta um pouquinho. Se ele está perguntando voz passiva analítica, tem que ter locução verbal. Na letra A não tem locução verbal. Aqui, ó, era inventada. Dessa forma, também não preserva o tempo original, né, da frase. Já que nesse caso ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo, né, se era inventada. O inventam também é a forma verbal que está na voz ativa, né, e aqui o seria também não preserva a forma verbal original, já que esse verbo aí, o seria, está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo. Questão de vozes verbais, quase certeza que eles vão colocar isso para vocês, tá? Vamos lá, para fazer uma outra questão aqui, nossa última questão de português, pontuação. Olha o que a Fundação Carlos Chagas perguntou nesse concurso recente aí, ó, do agente de apoio do MPE do Amazonas. Verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a supressão de um verbo. Gente, supressão é uma expressão que indica que está faltando. Supressão é retirar, né, quando você retira e substitui por outra coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura da frase, toda ela, para você entender onde é que está faltando
um verbo e esse verbo está sendo representado por uma vírgula. Até porque a banca está perguntando, ó, verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a supressão, a omissão. Ele deveria ter um verbo ali e ter uma vírgula. Vamos ver? Olha a letra A. Para aquela tartaruga era o mesmo que seria para um de nós vermos-nos transportados subitamente, vírgula, sem dano físico, até o fundo do mar. Você observa algum verbo aí escondido em uma dessas duas vírgulas? Vê na letra B, ó. Ela também não esperou arrependimento, vírgula, não hesitou, vírgula, não agradeceu. E uma dessas duas vírgulas também não tem nenhum verbo aí implícito, né? A letra C. Por fim, puseram-na em posição normal. E ela, vírgula, recuperando imediatamente a compostura, esticou o pescoço enrugado e correu em torno de si um olho temeroso. Também não apresenta qualquer uma dessas duas vírgulas, não representa um verbo. Na letra D, entretanto, vírgula, no meio daquele quase nada apareceu um bicho estranho, uma tartaruga do mar. Esse entretanto está no início do período, uma conjunção com uma vírgula ali que não representa verbo. Portanto, nós temos aí a opção que tem que ser a correta. Mas, infelizmente, para a tartaruga, vírgula, incerto é o coração do homem. Incertos os seus impulsos. Está aí a resposta, né? No lugar dessa vírgula tem o verbo. Então, olha como é que ficou. Aqui na letra E, olha o que acontece. Nós temos o que a gramática chama de zeugma. Bom, eu vou trazer essa questão para vocês aqui, mencionando esse assunto zeugma, até porque o edital ele traz figuras de linguagem. E o zeugma é uma delas. E o que significa esse palavrão, né? Essa palavra zeugma? Muitas pessoas nunca ouviram falar nessa palavra aqui. Zeugma, na verdade, é uma omissão. Quer ver? Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Então, zeugma é a omissão de um termo já mencionado anteriormente no texto. E essa supressão deve ser marcada por uma vírgula. Isso é uma regra. Né? Então, o que acontece aqui? Ó, após a vírgula após a palavra homem, você vê lá em cima, ela separa as orações coordenadas assindéticas. Então, essa primeira vírgula aqui, ó, ela tem uma chamada oração assindética, porque é uma oração que não apresenta conjunção. Né? E justamente por não apresentar conjunção, ela é chamada de assindética, ou seja, sem conjunção. A vírgula após a palavra incertos, que você vê aqui, ó, essa sim marca a omissão do verbo. Então, a frase vai ficar assim, ó, incerto é o coração do homem, vírgula, né? Incertos são os seus impulsos. Então, no lugar daquela vírgulazinha destacada lá em cima, nós temos o verbo ser, que é o mesmo verbo da oração anterior. Então, isso significa zeugma. Ó, um termo, omissão de um termo já mencionado anteriormente no texto. Esse termo é o verbo ser. Ele foi mencionado aqui, apenas foi flexionado para concordar com incertos aqui. Né? Os seus impulsos é que são incertos, né? Aliás, para concordar com seus impulsos, né? Os seus impulsos é que são incertos. Por isso que ele foi flexionado. Mas é o mesmo verbo aí. Legal? Vamos ver as outras opções? Vamos ver por que elas estão erradas. Na verdade, são opções que não apresentam erros de pontuação, né? Mas são outras funções, outras características. Ó. Essas vírgulas, elas separam, na verdade, os chamados adjuntos adverbiais coordenados aqui. Ó. Então, nós temos aqui um termo que exerce a mesma função sintática. Então, subitamente e sem dano físico. Na letra B de bola, as vírgulas separam orações coordenadas assindéticas. Então, hesitar é verbo, tem oração, mas não tem conjunção. Então, por isso é chamada de assindética. É uma oração que está intercalada. Tá? Aqui, as vírgulas isolam uma oração subordinada também intercalada. Então, esse recuperando imediatamente a compostura é uma oração que está intercalada entre esta vírgula e esta vírgula aqui. Ó. Tá? E as conjunções adversativas, como no entanto, na letra D, elas podem ser empregadas no início do período. Né? Nesse caso, elas podem ser isoladas por vírgula, para dar ênfase. Né? Entretanto, vírgula, no meio daquele quase nada. Fechou? Bom, isso aí, gente. Com relação à pontuação, aliás, com relação à parte de gramática, os principais assuntos, são assuntos que me pediram. Né? Comenta sobre esses assuntos aí. Comenta sobre o assunto que até as questões são trazidas por candidatos, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês verificarem como as provas são muito direcionadas, a prova de português. Fundação Carlos Chagas não tem pegadinha, não tem nada disso, tá? Tá bem direcionado, bem apresentadas as questões.
você consegue identificar imediatamente o que a banca está querendo, então é muito simples, muito tranquilo, tá? Na redação oficial não é diferente não, gente, é a mesma coisa, tá? Eu trouxe aqui 2 questões de redação oficial bem recentes, de provas recentes, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Questão aqui do agente de apoio. Atende ao requisito do emprego do padrão culto do idioma da redação oficial o seguinte trecho. Vamos lá, vamos separar um por um aqui, ó. Vem aqui, ó. Bom, padrão culto, né, gente? Ó, volta lá. Se ele está perguntando do padrão culto, o que acontece aqui é o seguinte. Nós temos um dos requisitos, um dos atributos da redação oficial, é justamente o padrão culto da língua portuguesa. Existem alguns outros atributos que eu vou abordar aqui numa próxima questão. São 7 atributos, na verdade. São os podemos chamar de princípios. E um deles é o padrão culto da língua portuguesa. Ou seja, o texto deve estar escrito de acordo com a norma padrão. Então, a banca examinadora está perguntando isso nessa questão aí. Bom, para isso, para resolver esse tipo de questão, óbvio que nós temos que fazer a leitura da frase toda, né? De todas as opções. Não tem como você identificar sem fazer essa leitura. Até o que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar na letra A, ó, solicito a criação. Veja que já apresentou uma crase ali, né? Essa crase deveria sair do verbo, solicitar alguma coisa. Só que o verbo aí, ele tem um complemento que é o objeto direto. Se eu solicito algo. Então, essa preposição tinha que ser retirada. Né? Já temos um erro aqui. Temos um outro erro de crase, aqui muito evidente, que está aqui. Ó. Antes de verbo não se usa crase, né? Já porque o verbo não admite artigo a. Tá? Já pode eliminar aqui também. Então, letra A, joga fora. Tá? Letra B, a subchefia para assuntos jurídicos das Casas Civil da Presidência da República aprimoraram o sistema de geração. Mas quem é que aprimoraram? Não é a subchefia? Então, o núcleo do sujeito aqui, ó, que conjuga o verbo aprimorar, está aqui, ó, que é singular. Então, esse verbo não pode estar no plural. Tá? Já elimina aqui essa opção. Letra C, essas... Aliás, na letra B também tem outro erro que nós vamos comentar já, tá? Mas aqui é só para resolver a questão rápida. Na letra C, essas, excelentíssimo senhor presidente, são as razões que justificam ao encaminhamento, mas se justifica algo, e não a algo. Então já está errada essa preposição. Já pode eliminar aqui também. Tem um outro erro aqui que nós vamos comentar já, mas aqui é para você já tirar da frente essa alternativa. Letra D de dado convido os servidores do Ministério da Justiça para assistir à apresentação. Quem assiste a alguma coisa, né? E a apresentação é uma palavra feminina que admite artigo A. Então, essa crase está correta. Né? A apresentação do novo sistema de geração e tramitação de documentos oficiais a ser realizada é a apresentação que vai ser realizada no auditório dessa subchefia. Por enquanto, ficamos com a letra D. Né? Vamos ver a letra E? Para assegurar ao credenciamento, mas para assegurar algo. Esse verbo exige um complemento sem preposição, já está errado aqui, né? E um outro erro muito evidente aqui é o esse. Né? Aliás, o esse não, né? A crase antes do esse. Esse pronome não admite artigo a anteposto, principalmente o masculino aqui, que é o caso do esse. Então já está outro erro aqui, ó. Né? Então, por eliminação, nós responderemos a questão aqui na letra D de dado. Tá certo? Tá ok, conforme eu já comentei com vocês. O verbo assistir exigindo preposição a. Tá? Olha as incorretas. 2 erros de crase, conforme eu já havia dito. Letra B de bola, 2 erros, que é o erro de conjugação do verbo. O verbo tem que concordar com o subchefia, então aprimorou. E ali é só o artigo a, não tem preposição, com a inserção, né, aqui. E na letra C também, ó, 2 erros de regência. Justificam o encaminhamento normativo a presente proposta de ato normativo a consideração. Exige preposição a, o encaminhamento de uma coisa a outra, o encaminhamento dessa proposta a alguém, ou a fazer alguma coisa, que no caso é a consideração, e é feminino, admite artigo a anteposto, por isso está crase aí. E por fim aí 2 erros, né, conforme eu comentei agora, pouquinho para vocês aí. Para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão, sem a crase, e ali sem a preposição a, tá bom? Outra questãozinha aqui de redação oficial também, olha lá. Não constitui atributo da redação oficial. Então, gente, aqui
é o que eu havia comentado com vocês, sobre os atributos, né, comentei na questão anterior. Alguns chamam de princípios da redação oficial. Norma padrão é um deles, então nós temos aí, por exemplo, a letra A, clareza. Então vamos lembrar lá das regras, né, dos atributos. A clareza é um deles. O texto tem que ser claro para que todos entendam. Depois, segundo, é formalidade. Dado ao caráter público, né, da redação oficial, o texto tem que ser formal. Depois, concisão. Concisão é escrever menos, né, com mais informações. Né? Quanto menos você escreve, sem trazer informações aleatórias, tal, você tem aí o que nós chamamos de concisão. Concisão é um texto conciso, é um texto enxuto, mas que ele não é prejudicado em relação ao seu sentido. Depois ele apresenta a letra D de dado, que é a pessoalidade. Você lembra que um dos atributos da redação oficial é justamente o inverso, né? É a impessoalidade. Então, não podemos trazer pessoalidade num texto administrativo, num texto do serviço público. E, por fim, objetividade. Temos que ser objetivo na redação. Como ele está pedindo que o que não constitui um atributo da redação oficial, óbvio, você já identificou aí que é a letra D de dado. Tá vendo? Uma questão bem direcionada, não tem erro, tranquilo, né? A pessoalidade. Então, essa questão, como eu disse, ela versa sobre os atributos da redação oficial. E são eles, conforme eu disse aqui para vocês, são 7. Clareza e precisão, objetividade é o 2, 3 é concisão, 4 coesão e coerência. O que está destacado em azul em pessoalidade, porque é justamente o inverso da letra D de dado. Então, no lugar da pessoalidade é que tem que ser impessoalidade. Depois, formalidade, padronização ou uniformidade, se preferir. E, por fim, o uso da norma padrão da língua portuguesa. São esses 7 aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas incorretas. Ó. A clareza é, sim, um atributo que permite a imediata compreensão do leitor. A formalidade também é um atributo que diz respeito à civilidade do próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação, né, um serviço público, né. Concisão é transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras, e objetividade é sem enrolação. A objetividade é ir direto ao assunto sem dar voltas desnecessárias aí. Legal, são 2 assuntos envolvendo aí redação oficial, que são os atributos, que a Fundação Carlos Chagas vem questionando bastante, tá? E a gente muda agora de assunto, nós vamos lá para a redação dissertativa, que a gente vai tratar de alguns detalhes aqui da redação dissertativa. Na verdade, são algumas dicas, você já estudou esse assunto, a prática, né, a prática da escrita, e também o que nós já fizemos uma live, inclusive, aqui sobre redação dissertativa, mostrando ponto a ponto do edital, o que o edital pede em relação à redação dissertativa. O que eu vou trazer aqui é um tema de uma redação para a gente abordar. Vou abordar com vocês o que você pode retirar de um tema para desenvolver no seu texto. Tá? E aí, os elementos de ligação, os elementos de coesão, etc., as conjunções, nós já estudamos, né? Isso nós já vimos aqui durante as nossas aulas. Esse tema que eu vou trazer para vocês é um assunto de uma prova da Fundação Carlos Chagas do último concurso do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, que trata-se de uma situação bem interessante, porque normalmente as bancas costumam colocar textos motivadores e dar um tema para você lá no final. Normalmente é isso. Só que nesta prova, né, nessa prova que eu vou mostrar para vocês, a banca não deu texto motivador. Ela já apresentou imediatamente o tema, sem texto motivador. O que foi surpresa para muita gente. Isso pode acontecer na sua prova também, então você precisa estar preparado para isso. Tem lá as palavrinhas-chave e tal, mas normalmente eles colocam textos motivadores, tá? Então vamos lá o que nós podemos trabalhar aqui como exemplo nesse texto aqui, ó. Prova do TRI, então, menciona o seguinte, olha só. Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo, você já sabe. Dissertativo você vai escrever, defender a sua opinião, argumentativo é defender a opinião. Dissertativo é dar a sua opinião, né? Defendendo o seu ponto de vista, hein? Olha só, o tema é esse aí, tá? O equilíbrio entre os corpos sociais é bastante difícil e exige que não se simplifiquem ou meramente se oponham campos como religiosidade, direitos humanos e diferentes culturas. Frente a tamanha complexidade, se as leis não abarcam todos os casos sem incorrer em injustiça, resta-nos, talvez o princípio da equidade. Para fazer um texto desse aqui, o que nós vamos orientar o candidato? Como é que seria o adequado você fazer aqui? Ó? Primeiro, o texto deve ter um equilíbrio aí, esse termo equilíbrio, religiosidade,
Direitos humanos e diversidade cultural. Você vai escolher 2 ou 3 ideias sobre esse assunto. Então, por exemplo, deve-se atentar quanto à afirmação de que as leis, sempre você tem que abordar a lei, tá? Sempre, até porque você já estudou, né, essas leis aí. E tem que mencionar que, no caso, as leis não abarcam todas as adversidades entre elas. Então, é necessário você se posicionar a respeito da noção de equidade, que é a noção do equilíbrio que há entre eles. Então, nesse caso, nós temos uma palavra-chave aqui, ó, que está, aliás, 3 palavras-chave: religiosidade, direitos humanos e diversidade cultural. São os termos aí. Então, a sugestão é que seria o seguinte: você vai fazer um roteiro, que é uma delimitação do tema, envolvendo uma sugestão, claro. Não obrigatoriamente você tem que fazer dessa forma, mas uma sugestão. Você pode desenvolver um parágrafo para cada assunto. Então, um parágrafo aqui mencionando a religiosidade, um parágrafo para os direitos humanos, um parágrafo para a diversidade cultural. Esses 3 assuntos têm que aparecer porque eles estão no tema da redação. Então, a palavra-chave tem que aparecer. Então, uma sugestão que eu daria aqui é o candidato fazer um parágrafo trazendo argumentos sobre religiosidade, outro sobre direitos humanos, outro diversidade. Então, o texto teria, assim, 5 parágrafos, né? Que seria aqui a introdução, né, esses 3 como desenvolvimento e uma conclusão no final aqui. Daí a introdução você vai mencionar uma forma geral, uma ambientação geral da importância do tema aqui, né? Então, por exemplo, ó, na introdução, olha só as palavrinhas-chave que eu destaquei para vocês, ó. O equilíbrio, ó, tá aqui o equilíbrio, né? Os corpos sociais, ó, tá aqui. A religiosidade, direitos humanos, diferentes culturas e princípio da equidade, tá aqui no final, ó. Então, essas palavras-chave, elas devem aparecer aí na sua introdução. Vou colocar de alguma maneira, você vai desenvolver, como a opinião é sua, né, você vai desenvolver da melhor maneira, mas essas palavras têm que aparecer. Então, dica que a gente dá aqui para o candidato na introdução, tá? Lá na introdução. Colocar assuntos relacionados às palavras-chave. Você não vai defender a opinião ainda, tá? Porque a opinião você defende lá no desenvolvimento. Por enquanto, você vai mencionar apenas essas expressões e que serão discutidas depois no seu desenvolvimento. E conforme nós vamos ver aqui, eu fiz uma separação, como são 3 assuntos, né? Então, primeiro, desenvolvimento, religiosidade. Então, aí você pode colocar a importância da fé na sociedade. Você poderia colocar aqui as desavenças ocorridas por conta de fundamentalistas, né, ou mencionar a necessidade de tolerância com o outro. Então, são situações que acontecem no seu dia a dia, que você provavelmente já se deparou com isso aí. Primeiro parágrafo, desenvolvimento, religiosidade. Segundo parágrafo, direitos humanos, necessidade da defesa dos direitos humanos, a importância das organizações de defesa dos direitos humanos. Um terceiro parágrafo aqui, diferentes culturas, aqui no Brasil principalmente, né, formado por uma cultura muito diversificada. Então, essa diversidade ela tem como pressuposto de tolerância, já que nós temos divergências, né, de cultura, então deveríamos ter uma tolerância, né? E na conclusão você vai reforçar a necessidade da equidade. A equidade e a igualdade entre religião, direitos humanos e diferentes culturas, sempre trazendo fundamentação, né? Então, quanto à primeira fundamentação, da primeira ideia, a gente tem vários casos de intolerância religiosa, como o terrorismo, por exemplo. O terrorismo é uma prova concreta, mais basilar. Aí você pode-se citar como exemplo o terrorismo, né? Enfim. E, além disso, a própria Constituição, lá no artigo 5º. Aqui um detalhe, você não precisa transcrever o artigo 5º conforme está aí, hein? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício. Não precisa escrever tudo isso, não. Tá? Você pode citar apenas o artigo 5º como um sistema basilar de inviolabilidade à liberdade de consciência e de crença, já que você está falando aí de religiosidade. E também cabe lembrar que nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que proclama que toda pessoa tem o direito à liberdade. Outra coisa que também você não precisa, na verdade, mesmo o entendimento, né? Você não precisa transcrever tudo isso aí, apenas aquilo que você se lembrar aí, tá? E para confirmação da importância da preservação dos direitos humanos, nós temos a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, a Constituição Federal, no seu artigo 4º, afirma que a República Federativa do Brasil, ela rege-se nas suas relações internacionais pela prevalecência dos direitos humanos. Então, sempre você tem que citar algo relacionado à lei, tá?
para a comprovação da necessidade de preservação de direitos de diferentes culturas, nada mais cabível que a própria história do Brasil, né? A alusão ao passado, a construção social, econômica e política do Brasil, ela nos confirma isso tudo, né? E também nós temos lá o artigo 215 da Constituição Federal que garante a liberdade de expressão cultural e valoriza a sua diversidade. Então, sempre a gente tem que trazer, gente, sempre, numa questão de você está montando a sua redação, sempre você tem que ter ideia a respeito de legislação, tudo aquilo que foi abarcado na sua prova, na parte de direito, né, na parte de legislação, você sempre tem que trazer. Não precisa transcrever a lei toda, mas você tem que mencionar, porque muito provavelmente vocês vão ter um tema amanhã de redação que vai envolver algo relacionado a alguma coisa, à legislação, tá? Até porque isso é praxe da banca examinadora, até porque isso está no edital também. Legal, gente? Bom, é isso, pessoal. Acho que foi dada a dica para vocês. O que eu posso desejar aqui a todos é uma boa prova. Espero que todos aí tenham consciência amanhã na hora de desenvolver as questões, desenvolver a redação. Uma outra coisa que me perguntam também, né? E provavelmente alguém pode me perguntar aqui: faço a redação primeiro ou faço a prova primeiro? Isso depende. Vai depender. Eu faria o seguinte: quando você pegar a prova amanhã, vai até a redação, vai até o tema e dá uma olhadinha. Ver o que você acha do tema ali. Se você conseguir desenvolver aquele tema imediatamente, então a sugestão já faz a delimitação do tema, escolhe os assuntos baseados aqui no que você estudou e desenvolve a sua redação, tá? Se você, eu acho que daria, como eu já até comentei isso com vocês, para você fazer a redação sem desenvolver toda ela num rascunho. Faz a delimitação, os assuntos, frases curtas, né, frases simples, né, mas sempre observando a norma padrão. Com frases curtas você não precisa fazer rascunho. Não tem problema nenhum fazer rascunho, mas só toma cuidado na hora de transcrever o rascunho para a folha definitiva, que às vezes você tem uma ideia lá nova, né, você lembra de alguma coisa, quer colocar aquela ideia, coloca a ideia, quando você volta para o rascunho não tem mais consistência, não tem mais ligação, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Muita gente já errou assim. O candidato fez lá o rascunho, foi transcrever, no meio da redação ele lembrou que tinha um outro assunto que ele poderia encaixar, e encaixou ali, ficou legal, ficou bacana e tal. Só que quando ele volta para o rascunho, ele volta de onde ele parou, né? E ele encaixa aquilo, e às vezes não está interligado com a ideia nova que ele colocou, né? Então tem que tomar cuidado ali, se não tiver ligado, você vai dar um jeitinho de fazer uma ligação, colocar um elemento de ligação, ou até mudar o seu próprio rascunho. Tá? Se a redação tiver uma certa dificuldade no tema, então eu sugiro que você faça a prova objetiva primeiro, e aí até porque a prova é interdisciplinar, você vai ter alguns assuntos lá na sua prova objetiva que podem te ajudar na sua redação. Só cuidado para não copiar na íntegra, porque senão a sua redação é desclassificada. Tá? Bom, é isso, gente. Fechamos aqui. Vamos dar passagem aí para o restante aí do nosso dia aqui de revisão de véspera para as outras disciplinas. Desejo a todos vocês uma ótima prova. Espero que dê tudo certo. Depois você manda um feedback aí para nós, para a gente saber aí se foi tudo bem, se há necessidade de algum recurso aí, a gente está esperando aqui. Legal? Abraço para vocês, muito obrigado pela atenção e até uma próxima excelente prova para vocês amanhã. Valeu!